Querido Senhor, por favor, te queremos invitar para estar presente novamente nessa hora, dirigir nossas palavras, pensamentos, nosso estudo. Seja tu quem guies cada palavra que você vai falar. Precisamos da tua ajuda para compreender as profecias que foram deixadas para esse povo tanto tempo atrás. Querido Senhor, te agradecemos por poder participar dessa geração. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Antes de esquecer, continuando ou lembrando um pouco que falamos a última hora, eu coloquei aqui umas datas. 537 a.C. e aqui, primeiro ano de Dario, 539. 539 é a queda de Babilônia. Mas aqui nesse diagrama fala 538. Eu falei que isso é correto porque você poderia fazer isso dessa maneira. Depende de que calendário vocês usam. As datas aqui, essa data é do calendário hebreu. Mais ou menos a coisa é assim. Isso é o ano 539. E aqui o ano 538, na linha hebreia. Ok? Então, o acontecimento é aqui. Nesse calendário, que é o calendário caldeu, ou babilônico, é no ano 539. Mas nesse calendário hebreu, o evento ano 538, ok? Se vocês usam aquele calendário hebreu, com esse diagrama, vocês estão corretamente no ano 538. Se vocês usam a evidência que vocês acham na história escrita, a história secular, vocês vão achar o ano 539. Tem textos dos hebreus, dos babilônicos, e você pode achar essa data aqui. Eu estou usando essas datas aqui porque é a história da Babilônia. E você está na cultura, no tempo dos babilônicos, ou dos medo-persas, ok? E por isso estou usando esse calendário. Você também pode falar 538, não tem problema não. A mesma coisa vai mudar as datas. 607, 606, 609, 608, etc. Para marcar as datas. É só isso, esse detalhe aqui. É mais ou menos assim, não lembro bem os detalhes, mas mais ou menos uma coisa, essa problemática que eu deixei lá escrito. Bom, vamos voltar ao nosso texto bíblico, então, em Daniel 11. Quando então fala no versículo 3, Daniel 11, 3, depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Como mostramos aqui, a ideia é que agora estamos falando do fim desse reino e no início desse reino. Essa história acontece aqui, uma fase que profeticamente marcamos com o clamor da meia-noite e da quinta dominical.
Nesse momento, os Estados Unidos descem e o governo das Nações Unidas ou da ONU sube. E dessa maneira você tem aqui um tempo que chamamos os reinos paralelos. Um tempo começa aqui. A existência dos Estados Unidos vai continuar, somente eles já não vão ficar nessa posição. Nessa posição das linhas do Apocalipse 17. Mas, o que compreendemos desses textos aqui, é o seguinte, que os Estados Unidos vai continuar liderando, mediante o Trump, a ONU. Vocês sabem que na ONU, o presidente da ONU tem como uma lei não escrita, não pode ser de um país do primeiro mundo, ok? Dos principais países. Sempre tem que ser de um país pequeno. Até hoje, dessa existência das Nações Unidas, nunca teve um presidente americano na ONU, tampouco de Europa. Sempre de países pequenos, de África, de Ásia, etc. Então, aqui compreendemos que isso vai mudar. Simplesmente tendo um ex-presidente americano ou presidente americano como líder, o presidente da ONU, já vai ser outra coisa. Porque os Estados Unidos vão seguir sendo até o fim as forças, as tropas do papado. Ok, mas tem outra coisa aqui que nos ajuda a compreender esse fato. Fala em Daniel 10. Deixa eu ver, não estou seguro agora. Talvez esse é um problema aqui com a tradução. Não estou vendo o que estou buscando. Ok, não. Desculpa, seguinte versículo, Daniel 11, versículo 4, quando fala o seguinte: mas estando ele em pé, 4, o seu reino será quebrado. Mas estando, Daniel 11, versículo 4, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Então, de quem está falando aqui? Nesse versículo 3 até versículo 4, fala que, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. A ideia que Trump é aquele, é Alexandre, ajuda-nos a compreender aquele versículo. Mas estando ele em pé, Trump, o seu reino, Estados Unidos será quebrado. Ok? Mas estando Trump em pé, o seu reino, Estados Unidos será quebrado. De outra maneira, seria difícil de compreender o que acontece aqui. Porque se você fala, estando ele em pé, um líder da ONU, seu reino será quebrado. Não pode ser, porque nesse momento começa a história do reino deste rei. A ONU vai ter um rei, e quando ele se levanta, seu reino será quebrado. Significa que tem que ser Trump, ou ele tem que ser americano para acontecer isso. Não sei se vocês compreendem aqui o problema. Aí pode entender que ele quebrou o país, né? E as atitudes dele vão quebrar o país. Sim. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: esse acontecimento que o Daniel escreveu isso aqui, estava ocorrendo em Babilônia ou lá na Pérsia? Não sei, esse Dario, por exemplo, ele era lá na Babilônia, e Daniel estava na Babilônia quando escreveu.
Agora, o reinado de Dario estava acontecendo lá em Babilônia ou estava acontecendo Você me pergunta o seguinte: aconteceu em São Paulo ou aconteceu no Brasil? Não. É porque é diferente. Não, porque Babilônia é capital da Pérsia. Lá são vários países, né? Vários países. Então, o reinado da Medo-Pérsia estava deslocado do seu país, né? Estava deslocado do seu país. Então, poderia estar se referindo, ele gerenciando lá do seu país ou gerenciando lá da Babilônia. Você tem essa informação? Entendeu minha pergunta? Não, acho que não. Acho que não. Pode. Babilônia já não existia. Quem dominava Babilônia, quem tinha tomado Babilônia eram os Medo-Persas. Então agora eram os Medo-Persas. Não importa se em Babilônia ou se mais para cá. Era o reino dos Medo-Persas. A questão da localização onde estava desenvolvendo o reino da Medo-Pérsia. Eles estavam gerenciando a partir de Babilônia ou a partir lá da Medo-Pérsia? Essa é a minha pergunta. Deu para entender agora? Você compreende? This was where was he reigning? Was he reigning in Middle Persia or you were like in Babylon, reigning back? Diferentes lugares. Se você pergunta onde estava governando o rei, eles tinham duas capitais. Babilônia e acho que Nínive. Então, ele ou estava lá, depende do temporada, do momento no ano. Ficou na cidade de Babilônia ou na cidade de Nínive. Ok? Vamos ler novamente o versículo 4 aqui. Você falou, Sim. quando você fala, estando ele, Alexandre, e agora Trump, em pé, seu reino será quebrado, você está falando a respeito dos Estados Unidos, a respeito do Trump, deixar de ser Sim. presidente dos Estados Unidos, e com isso ser quebrado e estar na ONU. Vou procurar te explicar de novo. Podemos ler tudo o versículo 4 para entender melhor. Mas estando ele em pé, Alexandre, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio, como que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Então, aqui, a aplicação é Alexandre, a morte dele, no ano 330, não? Acho que foi. 330. Quando ele morreu, seu filho não estava nascido ainda. Então, em um processo bastante longo, o reino foi dividido em 4 áreas, para 4 generais. Seleuco, Ptolomeu, no norte, no sul, Lisímaco, não no norte. Isso aqui no norte, isto é oriente, e Cassandro. Você escreve oeste. Ok. O L, não? Ele morreu 323. Ele tinha 33 anos. 300? 323. Ok, obrigado. Ele tinha 33 anos de idade. 33 anos de idade. Essa é a história que a Bíblia relata, fala disso. Agora o problema é aplicar isto. Se vocês aplicam isso aqui, nessa história,
decreto dominical. Temos o último presidente aqui, Trump. Então, se aquele Alexandre seria um Alexandre de nosso tempo, alguma pessoa, uma figura, não Trump, a Bíblia falaria o seguinte: estando ele em pé, no começo da ONU, o seu império será quebrantado. A ONU será quebrantado. Vai acontecer isso, não tem problema não. Mas o que acontece depois será dividido aos 4 ventos. E o que significa dividido aos 4 ventos? Será um governo de todo o mundo. Ok? Mas isso não faz sentido. Porque a ONU, Alexandre, é todo o mundo. O reino depois dos Estados Unidos é o governo das Nações Unidas, de todo o mundo. Então, dizer que Alexandre, seu reino, a ONU será quebrado para se convertir em um reino de todo o mundo, é contraditório. Ok? Compreende o problema? Então, por isso, se você compreende que Alexandre é Trump, a Bíblia falando de que estando ele em pé, estando Trump em pé, o seu reino será quebrado. Então não faz referência à ONU, senão faz referência aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o reino de Trump, o decreto dominical, será quebrado. E será dividido aos 4 ventos. Será sometido à delegação da ONU. Ok? Isso aqui como funciona esses versículos e faz um sentido. Tem pergunta isso ou ficou claro? Então, se depois alguém fica com pergunta, podemos falar disso. Dessa maneira aqui chegamos ao versículo 4 e agora inicia a história que a Bíblia não falou nunca ainda disso. A Bíblia nunca falou em detalhe agora da história que vai vir agora. Uma história bem detalhada sobre Grécia. E aquela história de Grécia é a história daqueles 4 generais. Também chamado na história os diádocos. Os reinos dos diádocos. Não sei se temos como colocar aqui novamente o mapa para compreender mais fácil onde estamos. Então isso é o que acontece agora nesse versículo. Alexandre também estava situado aqui em Babilônia. Você leu o Last East? Cassandra's West. Ah, sim, é somente. Você lê? Cassandra's East. Obrigado. Isso eu queria dizer. Aqui nesse mapa, a história, o Rei do Norte é esse aqui. O Rei do Norte é aquele império que governa o mundo desde esse lugar. Basicamente desde Babilônia. Alexandre mesmo, sendo de Macedônia, ele colocou a capital do seu império em Babilônia. Ele governou desde Babilônia. Quando ele morreu, ele não tinha nenhum sucessor. Então a história fala, ou a mitologia, ou a lenda fala, que os generais se juntaram com ele na cama da morte, perguntaram a ele quem vai ser o seu sucessor, e possivelmente, talvez, ele deu aquela resposta, o mais forte. Então eles não sabiam quem vai ser mais forte, e por isso depois da morte de Alexandre, eles vão lutar por governar o reino, o império inteiro. Isto aqui é o império de Alexandre, incluindo toda a Grécia
Ásia Central, Pérsia, até Índia. E aqui embaixo, Israel, Canaã e o norte de África. Okay? Tudo isso de Alexandre. Ele conquistou tudo isso em muito breve tempo, muito rápido. Então, aquele império ficou sem líder. Então, a Bíblia fala assim, a história depois foi dividida em 4 eventos, e isso é correto, mas na história vocês vão encontrar que não foi assim tão rápido. Ele morreu em 323, mas só no ano 301, na Batalha de Ipsos. Não, eu achei 301. 301, desculpa, 301, a Batalha de Ipsos. Essa batalha foi decisiva para saber quem vai ficar com o império. É um processo aqui um pouco longo, até saber quem vai ser os 4 reis. Mesmo nesse momento ainda faltava um para se ocupar com o império, essa parte do império. Neste tempo, tínhamos uma pessoa com o nome de Antíoco, eu acho. Antíoco Monoftalmos, aquele com olho. E ele tinha a ideia que ele vai governar, ou seja, ele não queria governar, mas ele queria representar o filho de Alexandre, até que o filho teria uma idade apropriada para governar. Ele foi patrocinador, mediante esse tempo, ele governou. Mas os outros compreenderam que a ideia, na verdade, foi que ele queria governar ele mesmo. Então começam aquelas batalhas, aquelas lutas, aquelas intrigas. Finalmente, nessa batalha, ele é conquistado e o reino dividido em aquelas 4 áreas. Isto aqui, isso é que quedou como a dinastia ou a família dos Seleucidas, Seleuco. Isto aqui, a outra grande área que ficou com a família do Ptolomeu. Isto aqui, Trácia, e depois parte aqui do que hoje em dia é Grécia, Turquia, etc., outras áreas do Médio Oriente. Isto aqui ficou com Lisímaco, e isto aqui ficou com Cassandro. Aquelas 2 áreas sempre foram disputadas bastante, nunca ficaram assim bem estabelecidas, e com o tempo o rol deles ficou quase desaparecendo, tendo na verdade na história uma luta entre aquelas 2 potências, dos Seleucidas, de Seleuco e de Ptolomeu. Agora, isso é importante para nós, porque a Bíblia vai falar muito desses 2. A história agora, daqui em adiante até os versículo 14, vai falar da luta, da batalha entre este e este aqui. Ok. Agora a Bíblia usa o término que vocês já ouviram. Você tem o rei do norte e o rei do sul. E por que estamos dizendo que este lá é o rei do norte? Isso aqui é mais norte ainda. Como funciona essa lógica na profecia bíblica? Se você fala dos 4 ventos, ou seja, você só fala da história da Grécia, da divisão do império, o norte aqui é isso, o mais norte. Ok? O mais norte. Mas se você fala da história do capítulo 11, que não é a história da Grécia só, é a história da luta dos reis pagãos contra o povo de Deus. Então você tem outra referência. A referência
da Bíblia, a história bíblica, é sempre o povo de Deus. E o povo de Deus fica aqui. Se você fala dessa história, a Bíblia vai usar outros términos. Então, isso já não é o rei do norte. Para Jerusalém, para o povo de Deus aqui, o norte é que vem aqui em cima deles. E o sul é que vem embaixo deles. Temos que ter cuidado com isso, porque depois mudam. Ou trocam os nomes. Depende de você estar, depende de quem você está falando. Nesse sentido, da perspectiva da terra gloriosa, do povo de Deus, isto aqui é o norte. Porque aqui, sempre os reis de Assíria, o rei da Babilônia, o rei da Medo-Pérsia, eles entraram por aqui, atacando Jerusalém. Tem uma história muito longa de aqueles reis que entraram desde o norte para atacar, para conquistar Jerusalém. Então, para eles, para a Bíblia, para o povo de Deus, o rei do norte é aquele que vem de lá. É este império aqui, que está situado nessas áreas que hoje em dia são Irã e Iraque. Okay? E o rei do sul, lógico, é esse aqui, não tinha outro aqui. A Arábia, nesse tempo, não era nada. Não tem reino, só tem povos, grupos, famílias, mas não tinha aqui um rei. Então, o rei do sul sempre foi este aqui de Egito. Se falamos agora do Império dos Ptolomeus, lembram que Ptolomeu foi grego. Ok? Estamos falando da dinastia dos Ptolomeus, que é Egito, e ele adotou, sendo grego, relativamente branco, de cor, ele usou o que tinha lá no país de Egito, usou a corona, os nomes dos egípcios, ele se declarou faraó, mas ele não era egito, não era africano como os egípcios, ok? Thank you. Então, isso aqui é África, mas África governado pelos gregos. Okay? Só para compreender o que acontece agora, a história que a Bíblia vai falar em mais detalhe. Dessa maneira, podemos continuar com o versículo 5. Esse será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Então, vamos aqui colocar alguns nomes, é um pouco difícil porque não tem muitos nomes diferentes. Aqueles impérios basicamente foram governados por homens com os mesmos nomes. Seleuco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antíoco, Ptolomeu 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou sempre ter que olhar um pouco as minhas notas para lembrar qual deles estava aqui nesse momento. Então vamos continuar aqui com o versículo 5. No versículo 5, a Bíblia fala do rei do sul, Ptolomeu. Você também pode chamar ele o primeiro. Mas um dos seus príncipes. E na verdade foi realmente um dos seus príncipes. O nome dele é Seleuco. O primeiro. Um dos seus príncipes, Seleuco I. Aquele príncipe Seleuco, ele foi mandado por Ptolomeu para solucionar os problemas. Ele foi mandado de aqui e ir para lá e solucionar os assuntos políticos aqui, em Babilônia. Então ele vai para lá e ele luta contra Antíoco, que já tínhamos escrito aqui antes. Antíoco, onde está? Aqui, esse Antíoco.
e ele senta-se ele mesmo no trono de todo esse império aqui. Então, Seleuco foi príncipe do rei do sul, foi para lá, conquistou e ficou com todo esse império. Mas também você pode compreender que a Bíblia fala aqui dos príncipes de Alexandre. O príncipe do rei do sul, o rei do sul, muito forte, mas um dos seus príncipes, os príncipes de Alexandre, foi ainda mais forte, Seleuco, que ficou com o norte. Ok? Esse é o início. Aqueles dois colocam o início das suas dinastias. Dessa história aqui, desse capítulo. Bom. Yeah. Todos esses têm assim um apelido. Seleuco Nicator, Ptolomeu foi Sóter, filho. Bom. Seguinte versículo, 6. Mas, ao fim de alguns anos, antes de continuar, estou esquecendo de fazer a paralela aqui. Antitipo. O que seria isso aqui na história do antitipo? Nessa linha aqui, vimos que temos a linha do antitipo do nosso tempo, mas o que a Bíblia está fazendo muito nesse capítulo, salta a história, pode adiantar a história um pouco, e depois volta para trás, depois continua outra vez, não é completamente cronológico, ano tras ano, o que acontece. Também é difícil fazer isso. Então, tem aqui uma história, começou em 1989, mas agora compreendemos que a Bíblia volta para trás, na aplicação profética para nosso tempo. Então, se nós falamos aqui do rei do sul, que é mais forte que o rei do norte, então de que tempo estamos falando? Desculpa. Sim, o rei do norte é mais forte do que o rei do sul. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que estamos falando de 538. Depois de Cristo. Porque isto é a história do rei do norte, que é o Papa. O papado. O rei do norte. Para compreender isso, na verdade, você tem que estudar primeiramente até o final do capítulo. No final do capítulo, você compreende que o rei do norte é o papado. Mas não temos tempo para fazer isso. Alguns já têm estudado isso, já sabem por quê, mas depois vamos a explicar por que o papado é o rei do norte também. Gustavo. Seleuco Nicanor, no ano 281 a.C., ele conquista, quando toma o trono, 281. Ok. E ele 35 years stuff. Eu não vou explicar isso, não? Aquele Seleuco, ele foi para lá para conquistar. Tem muita coisa aqui. Não vamos entrar nesses detalhes por enquanto. Então, na paralela, estamos dizendo isso. Vocês já vão ver que isso faz sentido aqui. Essa é a história de outro rei do norte. Aqui, o rei do norte ficou forte. Seleuco Nicator. Essa é a história, outro rei do norte, o Papa, vai começar a governar. Isso é o antitipo dessa história. O Papa começou a governar desde o ano 538 depois de Cristo. Vocês lembram essa história dos 1260 anos do seu governo? Ok, continuamos no versículo 6. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. Ao fim de alguns anos, aqueles dois, rei do sul e rei do norte, se aliarão.
E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que tiveram trazido o seu pai, e os que fortaleciam naqueles tempos. Então aqui temos uma história, parece complicada, mas tudo isto aqui que estamos dizendo é nada novo. Isso nem é um descobrimento adventista. Tudo isto é descobrimento pré-adventista. Os protestantes, eles já compreendiam isto. Eles ensinavam isto antes, ok? Claro, hoje em dia já não. Eles não acreditam nessa maneira de compreender profecia. Mas os adventistas tomaram a herência dos protestantes e eles continuaram com a interpretação desses versículos históricos. Então isso é nada novo, nada novo. Toda essa história vocês acham no livro resumido de Urias Smith, que você tem em português também. Daniel e Apocalipse. Pensamento sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Você acha toda essa história bem detalhada. Essa linha aqui, essa linha não. Essa linha. Então, se vocês vão lá, vocês descobrem essa história. Urias Smith dá referências dos teólogos, historiadores de antes dele, muito tempo antes dele, que explica essa história. Então, aqui temos a situação do rei do sul, que ele manda falar aqui a sua filha, a filha do rei do sul. Foi a filha do Ptolomeu II. E o seu apelido foi Filadelfos. Ou PH, se vocês quiserem. Filadélfia significa que coisa? Hã? Não? Filadélfia? Amor fraternal. Ele recebeu aquele apelido porque ele amava a sua irmã. Ele amou tanto a sua irmã que ele se casou com a sua irmã. E por isso ele recebeu o apelido de Ptolomeu Filadelfos. Mas Ptolomeu Filadelfos, ele gostava muito da cultura, da ciência, da arte. Ele estabeleceu em Alexandria o primeiro museu, também a famosa biblioteca de Alexandria. Ele patrocinou a tradução do Antigo Testamento em hebreu para o grego, que vocês conhecem com o nome do Septuaginta. Às vezes conhecemos coisas, mas não relacionamos com personagens. Aquele Ptolomeu II foi importante para a cultura de nossa história. Bom, ele tinha aquela ideia, não sei se foi ideia dele ou da sua mulher. A mulher dele governou basicamente os assuntos políticos. Ela foi aquele que liderou na política. Mandar a sua filha, com o nome de Berenice, para se casar com o rei do norte, ok? O nome de ele é Antíoco, acho também. Eu tenho um Teos. O antigo Teos. Ok? O único problema é que ele já estava casado com Laodice. Mas para fazer possível isso, ele mandou a Laodice para somente sair da casa, e ele se casou com Berenice.
para fazer paz com o rei do sul. Para fazer paz. Agora, aquele tratado de paz incluía mais detalhes. O tratado falava que somente os filhos dessa linha aqui poderiam ser o próximo imperador desse reino do norte. Esse reino do norte. Ok? Claro, isso foi bem problemático para Laodice. Agora ela sairia da história nesse momento. Então, quando Ptolomeu II morreu, quando ele morreu, Antíoco quebrou o pacto com ela e colocou Laodice novamente no reino. Ela foi reina de novo. Nesse momento, ela aceitou, mas ela matou Antíoco, mandou Berenice, mandou o filho da Berenice e mandou todos aqueles que vieram com ela para lá. Então, tinha uma matança enorme lá no Reino do Norte. Ela ficou sozinha com seu filho. Nome dele? Antíoco, com C, alguma coisa. Calínicos. Não, Seleuco, Calínicos. Nesse caso, Seleuco. Essa família sempre tem ou Antíoco ou Seleuco. Seleuco, Calínicos, com doble L. Então ele colocou ele como o sucessor do seu pai. Essa é a história aqui. Vamos lá novamente no texto para compreender como a Bíblia fala disso. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, rei do norte e rei do sul. E a filha do rei do norte, do sul, Berenice, virá ao rei do norte, Antíoco II, para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá. Os deuses tinham que morrer, foram assassinados por Laodice. Nem o braço, nem o seu braço, porque ela será entregue. Os que tiveram trazido, os outros egípcios que estavam lá com ela, estabelecidos no Reino do Norte, eles foram também assassinados. Esse é o pai. E o que a fortalecia naqueles tempos. Então, aqui a história vira. Bom, se você procura de encontrar uma paralela nesse tempo, você tem que achar um tratado de paz entre o rei do norte, papado, e o rei do sul. Nessas alturas, o rei do sul, na história paralela aqui, é França. E no ano 1797, temos o Tratado de Tolentino, onde França e o Vaticano fazem um tratado de paz. Como vocês compreendem aqui na história dos gregos, mesmo que o rei do norte estava dominando por muito tempo, nessas alturas o rei do sul estava já virando-se mais forte. Aquela história também, o Papa governou muito tempo, mas França se virou mais forte. Estamos aqui falando da França, vocês lembram? 96, Napoleão começou a governar, a entrar na história como general. Como geral. General. E o que ele fez, ele entrou na Itália. Aqui, 96, Napoleão da França entra aqui nessas áreas. Ele conquista Milano, conquista outras áreas no norte da Itália. E o que ele queria trazer para essas áreas, a liberação do povo. Ele procurou de explicar para os povos que o que ele trazia foi a liberdade, liberar-se das monarcas,
do governo de uma pessoa, liberar a eles do papado, que foi como um rei, simplesmente. Então ele trouxe essa mensagem, e aquela mensagem ajudou a ele se poder expandir. Então ele entrou aqui, no norte. Itália, nesses tempos, não foi um estado como hoje. Não foi só um país assim, governado desde Roma, não. Foram muitos pequenos reinos, pequenos impérios. E Roma tinha o governo aqui, mas também tinha os estados vaticanos, vários países aqui. Então, França entrando aqui, entrou em conflito com o Papa, continuamente. E para fazer paz a esse conflito, eles fazem aquele Tratado de Tolentino. Nesse tratado, basicamente, França dicta o que eles queriam do Papa. O Papa tinha que se retratar, tinha que aceitar os términos, igual como nessa história. Agora, essa história se vai virar, por quê? Porque acontece esse assassinato. Na casa do Berenice, quando eles ouviram disso, o irmão dela agora vai buscar vingança. E isso que acontece no versículo 7. Quando a Bíblia fala, mas de renovo das raízes dela, ou seja, seu irmão, vou colocar o nome aqui, vou pegar tudo isso aqui. Versículo 7. Ptolomeu III Evergetes, irmão da Berenice. Então ele vai para procurar vingança. Mas renovo das raízes dela, se levantará em seu lugar de Berenice, e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Então ele vai atacar a Seleuco-Calínicos, ok? Ele vai para lá, para a terra, entra na terra do rei do norte, dos Seleucidas, e ele não tem problema nenhum de entrar. Basicamente as portas ficam abertas, ele não tinha muita resistência. Não sei se foi muita surpresa, ou ele simplesmente foi muito rápido, ou muito forte o seu exército, mas ele entra e não tem problema. O mesmo acontece aqui nessa história. Depois do Tratado de Tolentino, 1798, o que acontece no seguinte ano? O Papa foi levado ao sul da França. Okay? 1798, Berthier entra no Vaticano e toma o Papa Pio VI preso para Valence. Não é Valência, é Valence, uma cidade no sul da França. Ok? Então, a história é igual. Mas por que ele fez isso aqui? Igual como nessa história, tinha um motivo bem paralelo. O motivo para essa vingança foi o assassinato da sua irmã, estando na terra dos inimigos, ou dos aliados. Aqui, o motivo para poder atacar a Roma foi alguma coisa muito similar. França tinha mandado um representante francês, o embaixador, na Roma. E em Roma, aquele embaixador foi assassinado. E por esse assassinato do embaixador de França em Roma,
França tem um motivo para atacar Roma, para se vingar. Ok? Essa é a história aqui. E por isso funciona a linha dos versículos anteriores. Encaixa bem. São detalhes muito específicos que você pode ver paralelo nas duas histórias. Essa também é chamada a terceira guerra da Síria. Agora, tem mais detalhes aqui. Quando Ptolomeu entra lá, ele não tem problema, porque não tem resistência. Ele entra, talvez podemos ler o seguinte versículo. Versículo 8. Também os seus deuses, com as suas imagens do rei do norte, de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Então, o que ele fez, Ptolomeu fez, ele levou uns 2.500 imagens, figuras de materiais preciosos, ele levou, e muito dinheiro, 40.000 talentos de prata, ele levou para Egito. Ok? Tudo isso foram coisas que foram roubadas de Egito algumas décadas antes pelos medo-persas. Então ele traz de volta para casa muitas coisas que já pertenciam aos egípcios. Eles gostaram muito disso, eles festejaram muito aquela vitória. Aqui nesse tempo aconteceu a mesma coisa, uma coisa paralela, similar. Porque quando a França entrou no Vaticano, o que fizeram? Escolheram muitas obras de arte. Aquelas imagens, aquelas pinturas, eles levaram tudo para a França. Ok? Quase tudo mais dessas coisas hoje em dia já foi devolvido para o Vaticano. Já voltou. Mas algumas coisas ainda ficam lá em Paris. Ok. Isto aqui, o título que ele recebe, Evergetes, que é dizer benfeitor, isso como vocês dizem em português? Ok. Benefactor. Benfeitor. Isso é Evergetes. Ele que fez bem para os egípcios. Porque ele devolveu para eles os seus deuses roubados. Ok? O benfeitor. Muito interessante. História interessante como é a paralela. Agora, somente para compartilhar um pouco história presente com vocês. Tudo isso aqui, também para mim, é novo. Essas histórias eu conhecia, mas eu não sabia que você acha essa história em Daniel 11. Como eu falei, o povo dos protestantes já compreendia Daniel 11. Versículo 1 até o versículo 39. E os pioneiros adventistas, eles compreenderam Daniel 11, 1 até 39. Nada novo para nós. Somente os últimos versículos, 40 até 45, sempre ficaram em dúvida. Ninguém sabia, nem os protestantes, nem os adventistas. Uma vez eu fui convidado para falar em uma igreja em São Paulo. O pastor, depois de uma semana de falar sobre isto aqui, ele foi dar um testemunho ao final das palestras e ele falou: quero compartilhar um pouco a minha experiência com Daniel 11. Quando eu estudei Daniel 11 na Unasp,
O professor estudou com nós, Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando ele iria entrar em Daniel 11, acabou o trimestre. Casualidade, não? E ele falou, desculpa, meus estudantes, vocês nas suas vidas agora têm que descobrir o significado desses capítulos. E ele falou, eu lutei a minha vida, eu procurei muito o que significa, eu nunca achei o significado disso. E ele ficou tão impressionado que ele queria escrever comigo um livro sobre esses versículos, ok? Mas já tinha o tempo do fim, já tinha escrito, não precisava. Então, esse assunto aqui, dessa pequena história, essa pequena experiência desse pastor, é a experiência de todos os teólogos, todos os pastores da nossa igreja. Ok? Somente acho não muito honesto desse professor, porque ele não foi acidente que ele não tinha tempo. Compreendemos isso, não? Ele simplesmente planejou as coisas assim que não deu, porque ele não sabia. Adventismo não, o professor sabe muito bem de administrar o seu tempo, ele sabe bem quantas semanas ele tem, pouco tempo tem, mas tem um certo tempo e pode administrar de alguma maneira, ou pelo menos poderia ter deixado para os seus estudantes os livros ou materiais onde ele poderia ler, certo? Ele não fez isso, simplesmente porque o adventismo não sabe o significado dos versículos, nunca sabia, nunca compreendeu. E se vocês buscam em livros da nossa igreja, onde dá análises, livro do Maxwell, livro de outros teólogos, que eles fazem análises do livro de Daniel, eles sempre falam, nós agora não sabemos o significado disso, mediante a ajuda de Deus, em algum momento futuro, quando os momentos vão chegar, Ele nos vai dar a compreensão desses eventos. Eu li isso em alguns livros adventistas, ok? Outros fazem um resumo desses versículos assim em poucas palavras. Ou seja, ficou isso para nós sempre um interrogativo. Até 1992, com o irmão Pippinger, um irmão, trabalhamos muito com ele nos Estados Unidos, um adventista. Ele procurou o significado e simplesmente ele fez uma coisa que o mundo adventista nunca fez. Voltar às cenas antigas. Voltar à metodologia de como estudar a Bíblia. Analisando a Bíblia com a ajuda da Bíblia. Nós estamos fazendo isso hoje em dia. Nós usamos textos históricos, usamos a metodologia científica da hermenêutica para achar significado de um texto. Mas mediante essas metodologias, simplesmente não achamos o significado. Aquele homem fez o que os pioneiros fizeram. Bíblia com a ajuda da Bíblia, palavra com a ajuda da palavra na Bíblia. E dessa maneira ele descobriu o significado desses versículos. Isso aconteceu em nossa geração. Isso para nós ficou assim o início desse movimento. Esses são uns 27 anos, não mais ou menos. 25 anos. 25 anos. Dessas alturas até hoje em dia. 25 anos. E nada novo aconteceu em referência a Daniel 11. Sempre ficou assim, dessa maneira. Isso é história, tudo passou, e isso aqui, nossa história do fim. Ok, até início desse ano. Fim do ano passado, início desse ano. 2016, 2017. Quando dois grupos separados dentro do nosso movimento descobriram um detalhe sobre Daniel 11. Vamos a explicar isso depois. E, mediante esse descobrimento, eles descobriram o que eu já falei no início. Isso aqui também em 1989. Então, se este é 1989, então esses versículos também têm
que ter um significado antitípico. E por um bom tempo, compreendemos aqui somente a história dos 4 presidentes, nossa história, e logo compreendemos o resto dos versículos, ok? Então, o que estou estudando com vocês, isso é muito antigo e isso é bem novo. Novo para o nosso movimento, novo para o cientismo, novo para o mundo. Ok? Então, o que acontece aqui, se compreendemos mais uma coisa, esse é o fim. Ou vocês também poderiam dizer ômega. E isso aqui é o início. O alfa. O Senhor ajudou para nós compreender o ômega, o fim da história, mas chegando literalmente ao fim da nossa história, ele voltou e declarou o início. Ok? Dessa maneira, aqui, somente nesse versículo, capítulo 11, demonstrando o que ele é, demonstrando o seu caráter, aquele que declara o fim desde o início, o alfa e o ômega. Isso aqui é Cristo que se faz presente entre nós, descobrindo aqui, ou abrindo para nós o significado desses versículos. Mesmo se estou fazendo isso aqui rápido, tem muita coisa mais. E é de vocês de procurar e continuar. Tem material já gravado, ok? Sobre esses temas. Tem material que existe para estudar e para entender melhor a lógica dos detalhes. Ok. Já acabou a hora? Ok. Então, obrigado, irmãos. Vamos a fechar aqui com oração. Nosso querido Senhor, a verdade é que nós somos testigos de uma história presente, de coisas que acontecem aqui e foram já descritos, muito tempo atrás. Nós, sem compreensão, Senhor, sendo Laodiceia, vivendo uma história santa. Querido Pai, por favor, ajuda para nós compreender o significado disso, o significado das coisas que acontecem ao redor de nós. Muitas vezes somente podemos ver o que acontece em nossas vidas, perto de nós. Talvez no país onde moramos, mas mais nada. Senhor, aqui somos testigos, essa geração é testigo do final dos grandes eventos que já foram anunciados a Daniel. Querido Pai, por favor, esteja conosco, quero pedir isso novamente. Ajuda para que nesse campal, tu Espírito pode nos guiar e realmente se apoderar da nossa compreensão. Te agradecemos por Jesus Cristo. Amém.